A paz do Senhor, discípulos do Mestre, como vocês estão? Em nome de Jesus, espero que todos vocês estejam bem, para a glória de Deus. Hoje nós estamos aqui com a continuação daquela série de vídeos Apóstolos de Jesus. Hoje o Senhor Jesus ele quer falar comigo e com você através da vida do discípulo e mais tarde apóstolo Tiago. E hoje nós vamos trazer esse esclarecimento, o Senhor Jesus vai trazer esse esclarecimento porque existem dois discípulos de Jesus que tinham o mesmo nome. Antigamente, na época de Jesus, os judeus, até hoje, eles têm muito o costume de colocar nomes, vários nomes iguais, então às vezes a gente tem essa dificuldade de entender. Mas hoje nós vamos estar falando sobre Tiago, o apóstolo Tiago, filho de Zebedeu, um dos primeiros discípulos que Jesus chamou e o primeiro a ser martirizado por amor ao nome de Cristo Jesus. Então, se você quer dar continuação a essa série abençoada que o Senhor Jesus está trazendo para nós, e se você quer ser tocado pela chama da grande comissão, vem comigo. Tiago, como a gente estava falando, existem dois Tiagos, discípulos de Jesus, né? O Tiago maior e Tiago o menor, né? Eles têm esses dois apelidos para diferenciar um do outro. A gente vê isso na palavra de Deus. E o Tiago que nós vamos falar hoje, ele é filho de Salomé e de Zebedeu, né? Aquele que estava junto com o pai, junto com o seu irmão João. Ele é o Tiago, ele é o irmão mais velho de João. Ele estava com o pai, o seu irmão e os empregados dentro do barco, arrumando as suas redes, quando o Senhor Jesus vai vir, né, na praia, na beira da praia, e vai chamar Tiago e João, e os dois deixando tudo, deixando o pai, o barco, os empregados, vão seguir Jesus. Então, Tiago, ele é o irmão mais velho de João, nasceu em Betsaida, na Galileia, e ele era pescador, como o seu irmão João, que mais para frente nós vamos falar dele também nos próximos vídeos. Então, Tiago, ele era irmão mais velho de João, e ele nasceu também em Betsaida. Muito interessante que Pedro, que a gente já falou, André, que a gente já falou, e agora Tiago, todos os três nasceram em Betsaida. E a maioria dos discípulos nasceram na Galileia, em Betsaida, e como isso é tremendo, o ministério de Jesus ele estava firmado ali na Galileia, aos arredores ali da Galileia e principalmente em Betsaida. Aos que o descrevam como um jovem muito individualista e ambicioso. Mas o que é mais tremendo é que Tiago ele também vai desenvolver um papel muito importante, né, no ministério de Jesus e na igreja. Tiago ele vai ser, né, aqueles três discípulos mais íntimos de Jesus que nós vamos estar falando também. No entanto, né, depois que Jesus vai chamar Tiago, ele vai usar essa ambição para poder aliviar a dor das pessoas, levando a boa nova que era Cristo Jesus. Né? É muito tremendo que como a gente falou, Jesus ele não escolheu super-homens, ele escolheu pessoas como eu e você. Então, a partir do momento que Jesus nos chama, nós vamos usar tudo aquilo que nós temos para a obra de Deus. Nós vamos usar tudo aquilo que o Senhor Jesus concedeu a nós, todas as nossas qualidades para a obra de Deus. E todos os nossos defeitos, eles vão sendo trabalhados ao longo do tempo e vão se tornando qualidades. É isso que o Senhor Jesus ele faz conosco. Ele se tornou um discípulo e também fez outros discípulos. Né? Jesus ele não ficou muito tempo aqui nessa terra, então ele sabia que ele precisava formar um caráter de discípulo nos seus discípulos para que eles pudessem fazer outros discípulos. Porque Jesus sabia que o tempo dele aqui nessa terra era muito curto e ele não ficaria aqui a vida toda ensinando para as pessoas como ir até o reino de Deus, como ser um discípulo. Então ele fez discípulos, né, para que estes discípulos fizessem também outros discípulos. Este é o ministério de Jesus e é isso que Jesus ele nos chama, para ser e fazer discípulos.
Quando se menciona o nome de Tiago nos evangelhos, Tiago ele está ligado aos nomes de João e Pedro. Então, João, Pedro e Tiago, Pedro, Tiago e João, vão ser os 3 discípulos mais íntimos de Jesus. Quase sempre o nome de Tiago é precedente ao de João, o que leva os historiadores a pensarem que, então, verdadeiramente, Tiago ele vai ser o mais velho, o irmão mais velho de João, fazendo parte dos 3 sempre chamados por Jesus para acompanhá-lo. O vemos presente na transfiguração, Mateus 17:1, na cura da sogra de Pedro, em Marcos 1:29, na cura da filha de Jairo, em Marcos 5:37, na agonia de Jesus no Getsêmani, em Mateus 26:37. Ou seja, apenas nesses momentos íntimos que Jesus chamou os 3. Os outros discípulos não foram, somente os 3, Pedro, Tiago e João. Alguns episódios envolvendo Tiago merecem relevância, mas o principal aqui é aquele que está descrito em Marcos 10:35 ao 45, né, no qual Tiago e João, seu irmão, vão chamar Jesus e vão falar: Jesus, a gente tem um pedido para fazer para o Senhor. Quando o Senhor Jesus estiver na sua glória, no seu reino, nós também estivermos lá, nós queremos nos assentar um à sua direita e o outro à sua esquerda. Então, olha para você ver como que Tiago, a gente pode até dizer que Tiago era muito parecido com Pedro, na sua impetuosidade, na sua, ele queria se assentar do lado de Jesus e não estava nem se importando com os outros discípulos que estavam ali ouvindo. Tanto é que a palavra vai nos dizer que os discípulos acharam ruim de Tiago e João ter pedido ao Senhor Jesus para se assentar ao lado deles, né? E Jesus teve que ali contornar a situação e dizer que não cabia a ele, verdadeiramente não cabia a Jesus, mas sim a Deus, que já tinha decretado quem se sentaria nesses lugares de honra, nessas posições de honra. Tiago e seu irmão João perguntaram também a Jesus: Senhor, queres que mandemos cair fogo do céu para consumir os samaritanos? Porque Jesus enviou 2 discípulos à frente em Samaria e os samaritanos não se davam bem com os judeus de forma alguma, e como os discípulos de Jesus e o próprio Jesus era judeu, os samaritanos não aceitaram Jesus em Samaria, nem os discípulos, e mandaram os discípulos de volta, dizendo que não iriam aceitar Jesus. E Tiago e João, mas principalmente agora falando de Tiago, ele se enfureceu e falou: Senhor, vamos orar aqui agora para que Deus mande fogo do céu e queime eles e que eles venham ir para o inferno de uma vez por todas, porque eles negaram o Senhor, eles não aceitaram o Senhor. Mas o Senhor Jesus, ele vai acalmar Tiago e vai dizer: Tiago, eu não vim aqui para perder almas. Pelo contrário, eu vim arrebanhar as almas. E como isso é tremendo. Foi nessa ocasião que ambos, Tiago e João, receberam do Mestre de Nazaré o apelido significativo de filhos do trovão. Ou seja, Jesus apelidou Tiago e João como filhos do trovão pela sua impetuosidade. Após a crucificação de Jesus, há referências de Tiago na Galileia, João 21, 1 ao 14. Então, após a crucificação de Jesus, vemos Tiago na Galileia, como participe da pesca maravilhosa no lago de Tiberíades. Então, vai ser ali que Tiago também vai se encontrar ali. Primeiro apóstolo a ser martirizado, né? O momento assim que Tiago ele vai ser martirizado, vai ser no ano 44 depois de Cristo. Tiago é o único discípulo, além de Judas, cuja morte está registrada na Bíblia e está registrada lá em Atos 12:2. Ou seja, a gente sabe que Judas não morreu por amor a Jesus. A gente vai falar dele e ele morreu. Ele mesmo se matou, ele se suicidou porque ele negou Jesus e ele entregou Jesus, né, aos seus inimigos. Mas Tiago, ele vai ser o primeiro apóstolo de Jesus a ser martirizado por amor ao nome dele. Pedro, Tiago e João, eles eram os 3 discípulos mais íntimos, como eu falei, né? Eles tinham essa intimidade com Jesus, né? Nós precisamos... por que os outros não tinham essa intimidade?
A gente não sabe, a Bíblia ela não nos fala por que Jesus escolheu os 3, mas nós podemos ter certeza absoluta que era porque eles tinham um coração totalmente mais disposto do que os outros. Com certeza, o Senhor Jesus ele só escolhe pessoas para estarem íntimos dele, aqueles que têm coração disposto, humilde, sedento. Não que os outros não eram, mas sempre vai existir aqueles discípulos que querem mais, que buscam mais. E nós podemos perceber que Pedro, Tiago e João eram estes discípulos. Né? Lá em Atos 12, 1 ao 2, a gente vai ler aqui, vai relatar como que Tiago morreu. Herodes executou o apóstolo Tiago em Jerusalém em 44 depois de Cristo. O momento é registrado em Atos 12. Diz assim: foi nessa época que o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de persegui-los. Ele mandou matar Tiago, irmão de João, à espada. Ou seja, o rei Herodes ele estava ansioso para ganhar o favor dos judeus. Né? E o cristianismo, ele era como se fosse uma heresia para os judeus, como se fosse uma afronta. Então, tudo aquilo que era feito contra o cristianismo, os judeus estavam se posicionando a favor daquilo. E como o cristianismo estava se espalhando, Herodes acreditava que perseguir os cristãos ganharia o apreço dos judeus. Quando ele matou Tiago, os judeus aprovaram. Lá em Atos 12, 3, vai nos mostrar que os judeus eles aplaudiram aquilo que Herodes tinha feito com Tiago, né? Que ele era o seguidor de Jesus. E assim Herodes prendeu também Pedro. Então, no meio desses prisioneiros que Herodes prendeu, estava Pedro. Olha para você ver, Tiago ele foi preso também, mas ele foi morto. Pedro foi preso também, mas ele foi solto por um anjo. Pedro ele vai passar por todos os guardas sem ser visto, pois um anjo do Senhor foi lá, visitou o Pedro e levou o Pedro para fora. Por que Pedro não morreu e Tiago morreu? Tudo isso é igual o apóstolo fala, que completei a minha carreira e guardei a fé. A carreira ali de Tiago terminou ali, em 44 depois de Cristo em Jerusalém. Terminou ali. Né? É muito tremendo. Todo discípulo de Jesus, ele morre só depois que ele cumpre as promessas de Deus aqui nessa terra. Pedro ainda não tinha terminado a sua missão. Então, Jesus foi lá e fez o impossível, o sobrenatural, para tirar Pedro da prisão. E ele sai. Mas já Tiago, ele é morto à espada. Tiago foi o primeiro apóstolo, o primeiro discípulo de Jesus que teve essa honra de ser martirizado por amor ao Mestre. E hoje a gente vê, né, tudo isso que está acontecendo, a gente pode dizer verdadeiramente que nós somos privilegiados na nossa história de hoje. Que hoje tem perseguição, sim, nos países, tem países que não aceitam o cristianismo de forma alguma. E a gente sabe que até hoje cristãos, seguidores de Jesus, são crucificados, queimados vivos, são martirizados, a gente sabe, mas hoje a gente tem uma liberdade de levar do amor de Jesus de forma, assim, indescritível. E a gente fica reclamando de tão pouco. E olha o que aconteceu com um dos apóstolos de Jesus. E ele não reclamou, ele não negou Jesus, pelo contrário, ele foi morto à espada por amor de Jesus. Como o primeiro apóstolo a ser martirizado, Tiago era certamente alguém a quem as pessoas estavam prestando atenção. Ou seja, Tiago estava sendo muito parecido com Jesus. E isso estava incomodando os judeus, isso estava incomodando as pessoas, estavam fazendo com que Tiago fosse centro de atenção. Mas não que era porque Tiago queria ser a atenção, eu sou o melhor cristão, eu sou o melhor discípulo, não. Pelo contrário, ele se humilhou totalmente e ele foi até morto à espada por amar Jesus, ele se humilhou. Isso é muito tremendo. Tiago estava muito parecido com Jesus e estava incomodando as pessoas em volta dele. Será que nós temos incomodado aquelas pessoas que estão à nossa volta? Ou será que nós estamos sendo um com as pessoas à nossa volta e elas estão nos vendo como só mais um cristãozinho, só mais um discípulozinho de Jesus? Ou será que nós estamos incomodando as pessoas por sermos parecidos com Jesus?
Embora possamos não conhecê-lo muito bem quanto os outros discípulos de Jesus na Bíblia, o que sabemos é o seguinte: Jesus viu algo em Tiago e isso fez com que Jesus o chamasse para perto. Isso é muito tremendo. Como que é tremendo a história de Tiago? Ele foi o primeiro apóstolo de Jesus a ser morto porque ele se parecia muito com Jesus. Isso é muito tremendo. Isso é muito tremendo, que eu e você possamos ter essa chama da grande comissão acesa dentro do nosso coração, que nos faz estar dispostos a fazer a vontade do Mestre, em nome do Senhor Jesus. Eu espero que esse vídeo possa ter te abençoado e aceso ainda mais a chama dentro do seu coração da grande comissão. Em nome do Senhor Jesus, que você possa ter essa ousadia, né, de, como o Tiago, dar até mesmo a sua própria vida, por amor a Jesus, pelo Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Curta, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também possam ser tocadas. Deixe seu like, comente o que você está achando dessa série de vídeos, o que o Senhor Jesus ele tem falado ao seu coração, porque eu tenho certeza que Deus ele tem se revelado a você de uma forma específica e pessoal. Então, em nome de Jesus, que você possa ser tocado e abençoado pelo Messias. E lembrando que o propósito do Just Like Jesus é que você seja assim como Jesus, em nome do Senhor Jesus. O Just Like Jesus está ansioso, está esperando grandemente em Deus para que outros vídeos possam vir ainda mais, com mais ousadia para a glória do nome do nosso Senhor Jesus. A paz.